Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um gosto saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. We would not like to go to the second war again. We know what war means. Dom Eduardo Kussala é bispo de Tombura, Yambio, no Sudão do Sul. Ele está a dizer que não quer uma segunda guerra, não quer mais violência, não quer mais mortos, nem destruição. As palavras deste bispo são hoje muito significativas, pois o risco de guerra nesta região é de facto cada vez maior. É que o Sudão, ali ao lado, país de onde, aliás, que deu origem ao próprio Sudão do Sul, está à beira de uma guerra civil. A situação é muito inquietante e pode de facto degenerar até num conflito mais vasto, talvez regional. E é por isso que as palavras de Dom Eduardo são tão importantes e é por isso que as vamos escutar com atenção no programa de hoje, em que vamos falar não só do Sudão e do Sudão do Sul, mas também de muitos outros países que de alguma forma estão a marcar a atualidade. E vamos conversar sobre tudo isto com a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que está uma vez mais connosco. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas vamos começar por França. Não deixa de ser curioso, aliás, que ultimamente nós temos falado aqui deste país europeu no nosso programa por questões pouco simpáticas, como a ocorrência, cada vez, aliás, mais frequente, de atos de vandalismo, de destruição de igrejas católicas. Mas hoje vamos falar de um outro tipo de violência. A decisão das autoridades de mandarem retirar do espaço público uma estátua do Arcanjo São Miguel. Catarina, o que é que se está a passar em França? Bom, o que se passa é precisamente isso, Paulo. Portanto, após uma longa disputa judicial, então o Conselho de Estado francês decidiu que a autarquia de Sables-d'Olonne tem de facto de retirar a estátua do Arcanjo São Miguel, que está colocada num largo em frente à igreja local. E em causa está de facto a presença de um símbolo religioso no espaço público, o que contraria a lei da laicidade. Este era o último recurso, a última possibilidade para a autarquia de Sables-d'Olonne de conseguir manter a estátua do Arcanjo São Miguel frente à igreja local. Mas o Conselho de Estado, que é o mais alto tribunal administrativo de França, veio dizer que não, que isso já não era mais possível. Mas quem é que não quer, Catarina, a estátua ali, frente à igreja? Bom, é a Federação do Livre Pensamento de Vendée, que é uma associação local que pretende e que quer defender o laicismo e que então, em novembro de 2021, apresentou uma queixa no tribunal pedindo na altura a retirada da estátua de São Miguel Arcanjo, invocando para isso a lei da laicidade, uma lei que já vem desde 1905 e segundo a qual proíbe erguer símbolos de caráter religioso no espaço público. A autarquia reclamou, o caso seguiu para tribunal e agora deu nisto. E esta decisão, já o dissemos, é definitiva. Sim, e agora, de facto, a decisão é sem dúvida definitiva, portanto já não há mais recursos a apresentar. Portanto, o Tribunal tomou a primeira deliberação a 16 de dezembro de 2021 e nesse mesmo dia o Presidente da autarquia decidiu que iria apresentar um recurso e ao mesmo tempo também convocou um referendo local para que a população pudesse também dizer o que é que pretendia, o que é que achava, o que é que queria, como se exprimir sobre esta situação. Referendo que teve um resultado esmagador. Sim, é verdade. E nessa consulta, que decorreu entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março, portanto, do ano passado, 94,5% da população, ou seja, 4.593 pessoas, manifestaram-se pela permanência da estátua. Mas, não obstante este resultado, de facto, o Tribunal Administrativo de Nantes confirmou, agora a 16 de dezembro de 2022, a decisão tomada que obriga, de facto, a retirar do espaço público esta imagem de São Miguel Arcanjo. E agora confirmou-se, pois, o recurso da autarquia para o Conselho de Estado não alterou nada. Esta última decisão foi conhecida a 7 de abril, que coincidiu, curiosamente, com a Sexta-feira Santa. Mas este, Catarina, não é um caso único.
Pois não, e isso torna esta questão ainda mais inquietante, Paulo, digamos desta forma. Portanto, já no início deste ano, de 2023, no dia 12 de janeiro, o Tribunal Administrativo de Recurso de Bordeaux também ordenou a remoção de uma estátua, neste caso uma estátua da Virgem Maria, que está colocada na localidade La Flotte-en-Ré, secundando também esta decisão tomada em março do ano passado pelo Tribunal Administrativo de Poitiers. E neste caso houve também uma queixa. Sim, também nesse caso houve uma queixa apresentada por uma associação de defesa do laicismo que contestou a existência de uma imagem religiosa no espaço público, que contraria a tal lei da laicidade que já falámos aqui no nosso programa, e que se refere à divisão, à separação, melhor dizendo, entre a Igreja e o Estado. Mas voltando à história da estátua do Arcanjo São Miguel, como é que o pároco local está a encarar tudo isto? Um pouco antes de se conhecer esta última decisão, quando ainda havia, de alguma forma, alguma esperança de que algum bom senso pudesse reinar, o padre Antoine Novavi, que é um sacerdote oriundo do Benin, que está em missão, neste caso, nesta paróquia francesa, ele foi entrevistado por uma rádio local e comentou esta situação. A estátua, como ele nos vai dizer já de seguida, nunca fez mal a ninguém, é património cultural e tudo isto pode resumir-se a uma simples palavra: idiotia. Só que é uma idiotia muito perigosa. Père Antoine, bonjour. Alors vous êtes le curé en titre de la paroisse au Sable d'Olonne. Ici, il y a un de vos lieux de culte, Saint-Michel, quartier Saint-Michel, et vous êtes devant la statue de Saint-Michel-Archange. Il est un peu plus grand que vous, et sans vouloir vous vexer, peut-être a-t-il un pouvoir protecteur plus important que le vôtre. Bon, alors vous êtes pour ou contre qu'on enlève la statue Saint-Michel, quartier Saint-Michel, devant l'église Saint-Michel qui vient de l'école Saint-Michel? Je ne crois pas un seul instant que cet arrêté-là, si c'est un arrêté, puisse prospérer, parce que je crois que la justice de notre pays a autre chose à faire que de déboulonner une statue comme ça. Et si cette justice vient à déboulonner, à ordonner qu'on enlève, ce serait pour moi un manque de culture religieuse, parce que dans notre pays, il faut le savoir, il y a des symboles transversaux, et ces symboles sont dans tout le territoire de la France, et donc ces symboles sont la base de notre vivre ensemble. Et donc les enlever, cela veut dire que on nous entraîne les uns contre les autres. Cette statue ne fait du mal à personne. Cette statue peut être lue par les catholiques comme Saint Michel, un saint protecteur. Il peut être lu aussi par n'importe qui comme un geste de la mythologie, un symbole de la mythologie. Et tous les Sablais sont très heureux de la place de cette statue. Évidemment, ils peuvent invoquer le fait que la statue a été bénite par moi, mais je bénis beaucoup de choses. Je bénis des bateaux, je bénis des restaurants, je bénis des voitures qui circulent, je bénis des vêtements, des magasins de vêtements. Et peut-être que les libres penseurs portent des vêtements que j'ai déjà bénis. Donc c'est vraiment quelque chose qui va relever de l'idiotie. Si on va jusqu'à à déboulonner une statue comme cela. Cette statue repose ici devant l'église Saint-Michel, à la place Saint-Michel et à côté de l'auditorium Saint-Michel. S'il faut l'enlever, je demande aussi qu'on rase le mont Saint-Michel et que peut-être que dans notre calendrier, on ne célèbre plus Noël et que, par exemple, on ne monte plus à la télévision les cérémonies, les messes pour les hommes publics, les vedettes, qu'on enlève tout cela. Voilà. Ça nous conduit à ces idioties-là et je crois que la justice de notre pays a autre chose à faire que de s'occuper de ces symboles-là qui sont pour nous des symboles transversaux et qui sont la marque de notre vivre ensemble. C'est ce que je veux dire. Os cristãos franceses têm motivo de facto para preocupação. As suas igrejas são vandalizadas, as estátuas religiosas acabámos de ver esta história, parece que não têm já mais lugar na via pública. Só que estes problemas são aparentemente quase nada
quando olhamos para outros países onde as populações têm de enfrentar guerras, violência, terrorismo. É o caso de Moçambique. E falamos deste país agora porque um dos sacerdotes que melhor conhece esta realidade, o padre Quirivi Fonseca, ele esteve de visita a Cabo Delgado e enviou uma breve mensagem escrita para a Fundação AIS em Lisboa, em que sublinha que os ataques terroristas continuam nesta região norte de Moçambique, apesar de mais esporádicos, e obrigam o povo a conviver com o medo e com a incerteza. O padre Fonseca é moçambicano e ele esteve de visita ao seu país porque, Catarina, ele agora está no Brasil a estudar. Sim, Paulo, ele foi responsável durante anos pela comunicação da Diocese de Pemba e, portanto, o padre Fonseca está neste momento a preparar a sua tese de doutoramento na Universidade Pontifícia do Paraná e, portanto, esteve de passagem por Moçambique e visitou algumas comunidades em Cabo Delgado. Portanto, de regresso ao Brasil, enviou-nos então uma pequena mensagem para a Fundação AIS, como alerta para que o mundo não desmobilize na sua solidariedade para com este país africano de língua oficial portuguesa. O essencial da sua mensagem é que os ataques continuam a ocorrer e as populações precisam e muito ainda de ajuda. Sim, os terroristas continuam ativos, apesar dos ataques estarem nestas últimas semanas um pouco mais esporádicos. Portanto, mas, ao mesmo tempo, podemos dizer que o medo das populações mantém-se intacto. Portanto, e o padre Fonseca disse que o povo continua a conviver com a violência e a incerteza e que milhares de pessoas não têm ainda como regressar às suas casas, às suas aldeias, às suas vilas e, por isso, vivem totalmente dependentes de ajuda. Estamos a falar do terrorismo em Moçambique, especialmente na província de Cabo Delgado, onde se registram ataques desde outubro de 2017. Desde então para cá, desde outubro de 2017 para cá, já foram mortas cerca de 4.000 pessoas e há cerca de 1 milhão de deslocados. É preciso não esquecer que Cabo Delgado é a região mais pobre de Moçambique, que é, por seu lado, um dos países mais pobres do mundo. É preciso socorrer este povo, vítima do terror, vítima da violência e também da pobreza. É preciso socorrer pessoas como Francisco Faustino, que um dia viu o seu próprio filho ser degolado pelos terroristas no momento em que eles atacaram a sua aldeia. Sim, chamo-me Francisco Faustino Francisco. Tenho 52 anos de idade. Estou na cidade de Pemba como deslocado do terrorismo. Desde há 8 meses desde que cheguei, já estou dormindo no quintal, ao ar livre, protegendo-se daqueles plásticos da chuva. Só aquelas traumas. E tivemos o primeiro ataque. Foi no dia 7 de abril de 2020. 31 de outubro, então, fomos atacados de novo, segundo ataque. Já o meu filho, primeiro acautelei o filho para que não andasse para lá. Mas um grupo de jovens que andavam por ali também a pular, nessa procura de que e conseguiram encontrar-se com terroristas e degolaram. A minha fé ajuda a superar a ter esperança. Padre, conhecendo-me desde casa, então procurou. E eu, depois das minhas dificuldades, ele começou a preocupar, me atender. O primeiro grupo procurou, me chamou e que tinha um projeto para o microcrédito. Se aceita ou não, eu disse que aceito. A partir de manhã até o pôr do sol, está a sair. 2, 3, 4 minutos, vem aparecer alguém, quero sabão, quero isso.
O Natal significa nascer de novo, ter nova força. Continuando por África, vamos agora até ao Ruanda, um país onde o genocídio dos Tutsis é ainda uma memória dolorosa e por isso é tão importante o trabalho de reconciliação que a Igreja tem vindo a fazer. Já lá vamos, para já é importante recordar esses acontecimentos. Foram 100 dias de uma violência brutal que ocorreu, Catarina, há precisamente 29 anos. Sim, Paulo, há precisamente 29 anos. Portanto, em 1994, grupos de homens armados, pertencentes à etnia Hutu, mataram membros da minoria Tutsi. Portanto, provavelmente nunca saberemos exatamente o número de mortos neste conflito, mas, porque de facto ainda não é possível neste momento sabermos exatamente o número de pessoas que morreram, mas pensa-se que serão cerca de 800 mil a 1 milhão de pessoas que perderam a vida naqueles dias. Foram pessoas que foram assassinadas, muitas delas com requintes de malvadez, e tudo isto num curto espaço de tempo de apenas 3 meses, Paulo. Foram 100 dias que enlutaram o país. Ainda hoje é difícil olhar para trás e recordar aquilo que se passou. Mas sempre que se fala nesses 3 meses de violência, empregam-se palavras como massacre ou genocídio. E é aqui que entra a Igreja, é aqui que entra o trabalho da Igreja. O padre Tejene Ngoboka, por exemplo, é voluntário na prisão de Ruzizi, onde realiza o seu trabalho pastoral. O que é que faz este sacerdote, Catarina? Bom, a sua missão, a sua preocupação principal, digamos desta forma, é de facto apoiar todos estes reclusos que ainda estão a terminar neste momento as suas penas de prisão e que se preparam neste momento para sair, para voltar a viver fora da prisão. E que têm de lidar cá fora também com a sociedade que ainda não se pacificou, que ainda olha para eles com desconfiança, acusando-os, julgando-os ainda passados estes anos. Portanto, é um trabalho essencial de reconciliação que é, como se é fácil nós imaginarmos, um trabalho muito difícil de concretizar. E como é que este processo de reconciliação se faz junto dos reclusos e também junto daqueles que estão cá fora, junto das suas vítimas? Bom, o processo de reconciliação passa por os reclusos escreverem cartas àquelas pessoas que acham que têm de pedir perdão. Portanto, é algo que é levado muito a sério e a direção da prisão autentica cada uma destas cartas que envia depois aos familiares dos sobreviventes e assim se faz este processo incentivando de seguida um encontro na prisão entre a família das vítimas e este agressor que está agora arrependido dos seus atos de há 29 anos atrás. A saída da prisão não encerra, imagino, todo este processo de aproximação. Não, de todo, é apenas uma etapa, Paulo. Portanto, o acompanhamento por parte da Igreja destes reclusos que vão ser libertados começa 3 anos antes da data da libertação e depois de serem libertados não é o fim. Portanto, todos eles são ou continuam a ser acompanhados pela Igreja pelo menos durante 6 meses para permitir que os presos e as vítimas superem todos os medos, todas as dificuldades mútuas que ainda possam ter. Importa aqui dizer sobre esta história que todo este processo tem o apoio direto da Fundação AIS. Sim, até porque a reconciliação faz sem dúvida parte da missão da Fundação AIS. Portanto, nunca haverá verdadeira paz sem reconciliação. Mas, como o Paulo disse, este processo é um processo que é muito importante na vida do Ruanda e que tem, de facto, o apoio direto da Fundação AIS através do financiamento de um programa de formação para 120 sacerdotes, religiosos e religiosas em 3 dioceses do Ruanda, que desta forma se preparam então para fazerem o acompanhamento psicoespiritual de todos os envolvidos neste processo.
Não é só o padre Ngoboka que está empenhado neste processo tão importante de reconciliação no Ruanda. Há também muitas religiosas envolvidas neste trabalho. É o caso da irmã Cecília. Ela tem 49 anos e lembra-se perfeitamente dos tempos em que o Ruanda se transformou quase que num matadouro, quando em 1994 1 milhão de pessoas foram assassinadas. Foram Hutus contra Tutsis. Num país onde a memória dos mortos ainda alimenta tantas vinganças, a irmã Cecília procura ajudar os mais débeis, os mais idosos, os mais desprotegidos. Todos os dias, esta extraordinária mulher prova que o amor é sempre mais forte do que o ódio. Hello, I'm Sister Cecilia. I live in Rwanda, a beautiful country in the heart of Africa. Since I was a child, I dreamed of taking care of elderly people, the loneliest and the most forgotten. God called me to do this job in Congregation of Arutine Missionary Sisters. Some of them are so old and fragile that it's very difficult for them to do some of the most simple tasks. Sometimes they have nothing to eat. We ask the kids to convince their parents to share their food with the elders. Healthcare is very expensive. We provide them basic medical treatments at our dispensary. Many of them live with serious trauma from the past, when 1 million of us were killed during the genocide. Everybody lost someone. When the violence stopped, we realized that the most important thing we needed was forgiveness and love. Because without God's love, forgiveness and reconciliation would not be possible. All that is possible because of you. Thank you, ACN. Faltam já só cerca de 80 dias para as Jornadas Mundiais da Juventude. Estamos a fazer aqui no nosso programa uma contagem decrescente para este grande evento através do olhar de rapazes e de raparigas de países onde a Igreja, por alguma razão, precisa mesmo da nossa ajuda. Ou porque é perseguida, ou porque é muito pobre, como é o caso do Quênia, onde vamos encontrar agora um jovem, Alex, um jovem mecânico que dá graças por ter trabalho, que estudou nos Salesianos e que contagia tudo e todos com a sua alegria e a fé. Ele não vem a Lisboa, é verdade, mas ele está no centro das preocupações da Fundação AIS. This is my place. No. This is my place. My name is Alex. I'm living in Kenya. This is how I live. And many people in my country live like this. I start my day early because I'm working. I'm a mechanic and I'm happy that I'm working. This is the only way that I can get my livelihood because that's how I can support my family and we can eat. Not like many of my friends who have 1 meal a day. I got my skills in Salesian school. And above all, I hang out with the Salesian family. The best gift, friendship and faith, which has continued to make us strong and joyful. We would like to be with you on World Youth Day, but we can't because you are poor. But on this day, we shall be connected with you through prayers. Joy, joy, joy. Jesus set me free.
E da alegria de Alex, um jovem cristão do Quênia, vamos agora num salto de milhares de quilómetros até à China, até ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. Na passada terça-feira, dia 5 de maio, o Clarim Semanário Católico de Macau celebrou os seus 75 anos. O bispo Dom Stephen Lee, o bispo de Macau, celebrou uma missa de ação de graças na Sé Catedral ao final do dia, tendo sido coadjuvado por alguns sacerdotes que aqui se encontram ao serviço da Diocese. A missa foi celebrada em português, chinês e inglês, precisamente as 3 línguas com as quais é publicado o Clarim. Este jornal foi fundado em 1948, logo após o fim da Guerra do Pacífico e com esse fim também o término da Segunda Grande Guerra Mundial. Depois de ter sido lançada uma revista com o mesmo nome, vários foram os alunos do antigo Liceu de Macau que, com o apoio do Monsenhor Manuel Teixeira, viriam a criar aquele que ainda hoje é o jornal mais antigo de Macau em língua portuguesa. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, e assim chegamos ao fim da primeira parte do programa de hoje. Na segunda parte vamos então focar a nossa atenção no Sudão, um país que está à beira da guerra civil e de todas as implicações que isso pode vir a ter para a pequena comunidade cristã deste país. Vamos ainda recordar que neste mês de maio, mês de Maria, a Fundação AIS tem uma proposta, um desafio para si, que é para rezar pela paz. Um desafio que é dirigido também a todos os portugueses. Mas para já, vamos para um breve intervalo. Já voltamos dentro de instantes. Até já. Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak, chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth,
Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me. Obey commandments. I can sing. Ultimate end will depend on our decisions. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. My ultimate end or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. В Запорожье на Львовском поезде мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы.
Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Bairro, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. E vamos então até ao Sudão, país de África que está a ferro e fogo com combates ferozes desde o dia 15 de abril. Combates entre o exército sudanês e as forças de apoio rápido, um grupo paramilitar. Até o momento já se contabilizaram mais de 500 mortos e cerca de 4.000 feridos. A situação é muito tensa, com períodos de tréguas que intervalam com combates. Os responsáveis de projetos da Fundação AIS neste país têm procurado estar em contacto com os parceiros no terreno e os relatos que têm chegado são inquietantes. Para já, importa perceber o que é que se está a passar. Podemos dizer, Catarina, que o Sudão está a viver uma dramática luta pelo poder, que é uma luta, neste caso, entre dois generais. É isso, Paulo. Portanto, é de facto uma luta entre dois generais. Abdel Fattah al-Burhan, o atual presidente do Sudão e que tem o exército sob as suas ordens, como é óbvio, e Mohamed Hamdan Daglo, que é o vice-presidente, também conhecido por Ahmedi, e que tem neste momento, controla a RSF, as Forças de Apoio Rápido. Como já dissemos, os combates entre estas duas forças já causaram mais de 500 mil de mortos, embora se acredite que estes números devem ser muito mais elevados. Embora não se trate, neste caso, de um conflito religioso, os cristãos são também vítimas de toda esta violência que alastrou já para algumas das principais cidades do país. Não há muitas informações, sabemos disso, mas o que é que se sabe sobre isso, Catarina? Bom, segundo os dados recolhidos pela nossa colega, a Kinga, que é precisamente a coordenadora dos projetos da ajuda à Igreja que sofre em África, ela disse que na cidade de El Obeid, que é uma cidade situada no centro do Sudão, houve combates intensos e a praça em frente à Catedral tornou-se num verdadeiro campo de batalha. Portanto, a Fundação AIS conseguiu também saber que houve a colocação de 2 engenhos que explodiram nas instalações desta igreja. Uma delas partiu, um destes engenhos partiu as janelas da Catedral e o outro engenho destruiu a casa paroquial, que é adjacente à Catedral. Graças a Deus não aconteceu nada ao padre porque não estava naquele momento em casa. E que mais se sabe sobre as populações, especialmente junto dos locais onde há projetos apoiados pela Fundação AIS? Bom, a situação não é igual em todo o país, Paulo, mas em alguns dos lugares onde há projetos, onde há comunidades cristãs, aquilo que nós conseguimos saber é que as ruas estão vazias. Há muitas aldeias, vilas, cidades que parecem lugares fantasmas. Portanto, as pessoas têm medo de sair de casa e, como tudo isto apanhou as pessoas desprevenidas, portanto, muitas delas estão, ao fim de poucos dias, ficaram sem recursos para se manterem em casa, sem alimentos e, mais grave ainda, Paulo, sem água potável, porque de facto é necessário água para podermos sobreviver, como todos sabemos, e, além disso, a rede elétrica também deixou de funcionar. O que é um problema para a preservação dos alimentos para os que ainda têm alguma coisa em casa. Sim, isso é verdade, Paulo, e é talvez o maior problema, é de facto com a temperatura muito elevada que se faz sentir nestes dias. Portanto, durante o dia é muito fácil as temperaturas chegarem aos 40 graus à sombra. O Sudão tem uma pequena comunidade cristã, apenas cerca de 4,5% da população. Mas o que é que se sabe sobre eles? Como é que têm sido estes dias, desde que começaram os combates a 15 de abril entre as forças, as tropas dos dois generais? Bom, os cristãos, como todas as outras pessoas, estão a tentar fugir. Os que podem procuram lugares mais seguros, menos expostos à violência, digamos desta forma, ou alguns até tentam mesmo abandonar o país. Portanto, a Igreja Católica no Sudão é muito pequena, como o Paulo referiu, mas como não se trata neste momento de um conflito nem ideológico nem religioso, todos os cidadãos são igualmente afetados por este conflito. E agora, o que é que se pode esperar de alguma forma que irá acontecer? Bom, é difícil responder a isso, Paulo. Portanto, ou se chega de facto a um acordo de paz entre os generais, ou então a guerra irá prolongar-se, alastrando até para os países vizinhos. De qualquer forma, Paulo, e para os nossos telespectadores estarem também informados, o Sudão já se encontrava num estado económico desesperado, com uma enorme inflação e sem liquidez. Portanto, o conflito está a fazer com que os preços dos produtos subam ainda mais
e, portanto, o que está a deixar, de facto, a população ainda mais desesperada e sem saber como sobreviver no dia-a-dia. Este conflito, esta quase guerra civil, assusta muito. Assusta não só por causa dos mortos e feridos que já está a causar, assusta também por causa da destruição e pobreza que está a provocar, mas assusta também, Catarina, pelo risco, como referiu, aliás, de poder vir a alastrar para fora das fronteiras do Sudão, contaminando outros países, arrastando então muito mais pessoas para um eventual conflito até regional. Sim, ninguém sabe de facto como as coisas vão evoluir, Paulo, mas o simples facto dos países ocidentais terem corrido para o Sudão, procurando retirar todos os cidadãos rapidamente, é sinal de facto de que existe este medo de que o conflito entre estas duas forças rivais venha a ficar de facto fora de controle e, pior do que isso, que venha de facto a alastrar para fora das fronteiras do próprio Sudão. Sem queremos, obviamente, entrar aqui em leituras geopolíticas, são várias as ligações entre os dois homens fortes neste confronto, entre os dois generais e alguns dos países da região. Isso faz temer mesmo pelo alargamento potencial deste conflito. Sim, é isso. Cada um dos generais tem ligações mais ou menos próximas com os países vizinhos. Sim, temos o Egito que disputa apoios no Sudão por causa da Etiópia, país que quer construir uma gigantesca barragem no Rio Nilo. Temos também cumplicidades regionais que vão até à Líbia, que também está em guerra, a República Centro-Africana, o Chad e, claro, já falámos disso, do Sudão do Sul. Sim, um dos países para onde o conflito poderá alastrar é, claro, o Sudão do Sul, que ganhou a independência do Sudão há poucos anos, apenas em 2011, e que desde 2013 vive praticamente sempre em guerra. Portanto, esta é uma situação muito inquietante, até porque o Sudão do Sul é um país onde se concentra o maior número de cristãos. Precisamente o contrário do Sudão. Sim, enquanto no Sudão há cerca de 91% muçulmanos e só 4,5% cristãos, no Sudão do Sul inverte esta posição, onde há cerca de 62% de cristãos para apenas 6,2% de muçulmanos. Obrigado, Catarina. De facto, os tambores da guerra parecem ter acordado no Sudão e é impossível não temer um agravamento do conflito a nível regional. O Sudão é maioritariamente muçulmano e o Sudão do Sul é um país maioritariamente cristão, como acabámos de referir. O Sudão do Sul conseguiu a independência em 2011, mas a guerra arrebentou também logo depois, em 2013, e praticamente tem continuado assim até aos dias de hoje. E o pior que podia agora acontecer era ver um conflito armado alastrar pela fronteira dentro. Como nos vai dizer já de seguida Dom Eduardo Kussala, o bispo de Tombura, no Sudão do Sul, ninguém quer passar por uma segunda guerra. 2005 saw the end of war between Sudan and South Sudan. 1.5 million were killed. 2011 saw the independence of South Sudan from the north. 2013 saw the start of the South Sudanese Civil War. Over 300,000 have been killed to date. The church continues to seek channels for peace. We would not like to go to the second war again. We know what war means. We need to be converted. We need to turn to God. Christians have to turn to our spirituality, and Muslims the same. And we use this spiritual value to change the course of things. Any evil brooding in any country must be the interest of everybody. It should not be like, no, that's the country's issue, it's not our problem. It will go like that until it reaches everybody. We need to care, we need to respect life, and put God in the center of what we do.
Não queremos uma segunda guerra, dizia-nos mesmo agora o bispo de Tombura, no Sudão do Sul. Mas estes são tempos de facto muito difíceis. No Sudão, além da guerra civil, que parece estar em marcha, com o país a ser palco de batalhas entre dois exércitos, entre duas forças militares comandadas por dois generais rivais, além disto, há também, e é preciso não esquecer, um ambiente de opressão para a própria comunidade cristã. O anterior presidente do Sudão, o ditador Omar al-Bashir, que foi derrubado em abril de 2019, foi particularmente duro na forma como hostilizou os cristãos. O caso, Catarina, o caso de Mariam Ibrahim, uma cristã condenada à morte em 2014, galgou fronteiras. Sem dúvida, Paulo. Portanto, Mariam Ibrahim tinha 27 anos quando foi então condenada à morte por se ter recusado a renunciar à fé cristã. Portanto, ela estava grávida de um segundo filho quando foi detida, tendo dado à luz na prisão em condições deploráveis. Ela foi acusada de apostasia, de ter renunciado à religião islâmica. Sim, Mariam foi então condenada à morte por enforcamento, porque, segundo as autoridades sudanesas, tinha renunciado ao Islão ao casar-se com um cristão. A questão é que Mariam sempre foi cristã. A sua mãe era cristã, a sua educação foi cristã, mas o pai de Mariam, que apesar de ter abandonado praticamente a família quando ela nasceu, a verdade é que era muçulmano e, portanto, à luz da lei islâmica, Mariam era também muçulmana e não podia de forma alguma renunciar à sua religião. O caso ganhou foros de escândalo, deu origem a grandes campanhas internacionais pela sua libertação. A própria Fundação AIS denunciou este caso, até que Mariam conseguiu ser libertada. Hoje, ela vive nos Estados Unidos e com alguma frequência costuma dar entrevistas em que fala não só do seu caso em concreto, como também do ambiente de repressão aos cristãos que continua a fazer-se sentir de alguma forma no Sudão. Uma dessas entrevistas foi ao World Watch Monitor. And we know there's many places have to be for the church now is changed. They're building another building there. You know, they're selling the church land, the school, the Christian school. Just after 1 year for my release, they another two pastors, you heard the Pastor Peterian, you know, all the same cases, and they're arresting the Christian girls, Christian women for making the local wine, or the selling it. If you're not covering your head. You know, and this is, it's not just for the Christian. This is even the Muslim people or any other religion. If you spoke out against the government, the journalists, if they wrote, there's no freedom of speech, and all these issues happening in Sudan. Nothing. Even there's many Southern Sudanese people living in Sudan. People have to come for school and. There's the people from Nuba Mountain. The Christian is not just South Sudanese people. I know, yes, they are strong when the South Sudan and Sudan is the same country. But after the South Sudan being a different country, still there's many Christians, you know. Do Sudão, onde se escutam os tambores da guerra e onde a comunidade cristã vive tempos difíceis, e já na reta final do nosso programa, importa lembrar que a Fundação AIS está a promover aqui em Portugal uma jornada ininterrupta de oração do Terço pela Paz. É verdade, Paulo. Aliás, como já fizemos em anos anteriores, queremos de facto mobilizar os nossos benfeitores, os nossos amigos, quem nos está neste momento a ver lá em casa. Queremos, no fundo, convocar todos os portugueses para que se juntem a nós, através da oração do Terço, pedindo a Nossa Senhora pela paz no mundo. Afinal, apenas queremos fazer aquilo que Nossa Senhora deixou expresso em Fátima aos pastorinhos, rezar o Terço todos os dias pela paz. E como é que as pessoas, como é que os nossos telespectadores podem participar nesta grande jornada de oração? O que é que precisam de fazer para colaborar? É muito simples, Paulo, basta entrar em contato connosco através da página da internet que está neste momento a passar em rodapé, ou então ligar-nos.
Portanto, isto é muito importante também para que saibamos exatamente o número de pessoas que estão a participar nesta oração ininterrupta do terço. A inscrição também é importante porque é necessário saber, em todas as horas, claro, e em todos os momentos do dia, se há de facto alguém a rezar. Claro que sim, Paulo, e precisamos de pessoas que assegurem rezar o terço diariamente, a todas as horas, portanto, durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o mês de maio. Claro que precisamos de pessoas que se comprometam a rezar num determinado período do dia e temos de garantir que ao longo então de todo o dia existe de facto sempre alguém a rezar pela paz no mundo. O que é importante de facto, Paulo, é que cada um de nós escolha então um período de 30 minutos, que é o que normalmente necessitamos do tempo necessário para rezarmos o terço. Portanto, nós precisamos que cada uma das pessoas escolha então esse período de 30 minutos e que se comprometa a rezar o terço nesse horário, para termos a certeza que haverá sempre alguém que esteja a rezar o terço pela paz. E isso é válido para pessoas, digamos assim, mas também para grupos, para movimentos, para paróquias. Claro que sim, Paulo, é isso mesmo. Portanto, nós queremos que todos se juntem a esta iniciativa de oração ininterrupta do terço durante o mês de maio, e isto é válido para quem nos está a ver neste momento, portanto, sozinho em casa, ou também para os grupos de oração, para os movimentos, para as congregações, para os grupos de catequese, para as escolas, enfim, para todos. O que nós queremos, de facto, é ter o maior número de pessoas a rezarem, juntas a rezarem, com esta intenção em particular de rezarmos pela paz no mundo. Nos anos anteriores, esta iniciativa da Fundação AIS foi um sucesso e eu tenho a certeza de que este ano vai ser também notável. Quem quiser aderir a esta jornada de oração ininterrupta do Terço pela Paz é convidado então a inscrever-se na página da Fundação AIS na internet em fundação-ais.pt. Todos somos chamados para este combate pela paz usando a arma mais poderosa de todas, que é a oração. A Fundação AIS acredita profundamente na importância e na força da oração para se alcançar a verdadeira paz. Todos podemos oferecer um pouco do nosso tempo rezando pelos que mais sofrem, rezando pela paz. Não podemos é ficar indiferentes à morte e destruição que está a acontecer na Ucrânia. Não podemos é ficar indiferentes à violência que está a arrastar tantos países para a miséria e o sofrimento. Não podemos é ficar indiferentes. Todos somos convocados a participar. Todos somos chamados a rezar o terço neste mês de maio, neste mês de Maria, confiando a paz no mundo a Nossa Senhora. Participe nesta corrente de oração ininterrupta do terço e ofereça 30 minutos do seu dia para preenchermos todas as horas de todos os dias com as nossas orações. Ligue agora para 217-544-003 ou visite a página fundacau-ais.pt. Rainha da Paz, dai-nos a paz. Mesmo a fechar o programa de hoje, apenas só mais uma nota para lembrar que, através da declaração de IRS, que agora todos estamos a começar a entregar, é possível, de forma fácil, gratuita e muito eficaz, ajudar, Catarina, esta igreja que sofre, ajudar os cristãos perseguidos no mundo. Sem dúvida, Paulo, e é bom relembrarmos uma vez mais esta semana, de facto, esta é uma forma muito simples e prática de ajudar os cristãos perseguidos, sem que isso nos custe um cêntimo sequer. Para isso, basta então doarmos 0,5% do nosso imposto quando estamos a fazer a nossa declaração de IRS, fazendo uma simples cruz nessa nossa declaração de IRS. Portanto, é muito simples, é prático, não custa um cêntimo sequer e é muito importante este apoio que cada um de nós possa dar, porque podemos ajudar, por exemplo, estas situações que falámos hoje aqui do nosso programa de cristãos que são perseguidos, que são discriminados, que sofrem um pouco por todo o mundo. E nós, Paulo, temos esta missão de estar junto a esta igreja que sofre no mundo e não podemos falhar nesse compromisso e por isso é tão importante também que cada um de nós possa então fazer esta doação de 0,5% do nosso imposto sem que isso nos custe um cêntimo sequer. É isso mesmo, fazendo uma cruz na sua declaração de IRS, está a ajudar a suportar a cruz do sofrimento dos cristãos no mundo. Para não ter dúvidas sobre a forma como se preenche a declaração do IRS com a consignação para a Fundação AIS, nós preparámos um pequeno explicador que vamos ver já de seguida. A consignação de 0,5% do IRS não tem qualquer custo para si.
É um gesto simples e rápido, através do qual pode ajudar sem ter que gastar. O donativo é retirado do imposto total que o Estado liquida, não afetando o que tenha que receber das finanças. Assim, ao doar 0,5% do seu IRS, sem custos acrescidos para si, estará a ajudar a Fundação AIS no seu trabalho junto às comunidades cristãs mais necessitadas. Para isso, basta que no modelo 3, quadro 11, campo 1101, selecione a opção Instituições Religiosas e insira o NIF da Fundação AIS 505 152 304. Muito obrigado. E assim, com uma informação útil sobre a sua declaração de IRS e a ajuda que isso pode significar para os cristãos precisos, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do programa desta semana. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Já sabe, quando consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.